Olá, muito boa noite, na graça e na paz do Senhor. Mais uma vez, pela misericórdia de Deus, estou aqui e convido você a participar comigo desta live da Palavra de Deus. Você que está aí do seu lado, do lado de lá, da tela do celular, é meu convidado. E eu quero já desde antemão convidar você a vir participar conosco para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Meus queridos e amados irmãos, hoje é dia 20 de abril do ano de 2021 e nós olhamos para tudo que está acontecendo e nosso coração exulta de alegria, aleluia. Mas antes de começar a falar contigo, eu quero orar com você. Posso me dirigir a você em oração? Quero convidar você a estar conosco, em nome de Jesus, amém? Então você aí e eu aqui, vamos falar com Deus agora, vamos? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, é o poder e a glória para tudo sempre. Deus bendito e adorado, mais uma vez o Senhor nos concede a grata oportunidade de estarmos na tua presença. Mais uma vez o Senhor nos permitiu passar um dia abençoado, guardado pelos teus anjos, protegido debaixo de tuas potentes e poderosas mãos. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, nesta noite, nos dê sabedoria, entendimento da sua palavra, alegra nossos corações e aviva a sua obra na vida de cada um daqueles que estiverem conosco. Pai, em nome de Jesus, abençoa nossos vizinhos, abençoa os pastores, conceda na vida de cada um deles graça, paz e misericórdia, sobre suas famílias, que haja um renovo da fé, na vida daqueles que te buscam, te louvam e te exaltam, que haja um renovo na fé, daqueles que vivem, Senhor, em constante clamor e oração a ti. Por isso, Pai, mais uma vez nesta noite, eu estou aqui pedindo ao Senhor, envia, Pai, nesse momento os anjos que te servem no trono do altar, que estão do seu lado, para visitar cada lar, cada família, cada pessoa, levar a bênção necessária, entrar com o suprimento e com a provisão que há necessidade na vida dessas pessoas, e que a tua graça e misericórdia seja manifestada na vida de cada um deles, no nome de Jesus Cristo, é que te peço e te agradeço. Minha querida irmã Neuza, Isabela, lá da Vila Marieta, paz do Senhor, Deus abençoe. Minha esposa Valmira, paz do Senhor, Deus abençoe, seja muito bem-vinda à live da palavra. E nós estamos aqui hoje contemplando as coisas que acontecem no dia a dia lá fora. Muitas vezes nós nos sentimos de coração entristecido, cabisbaixo. Aliás, a grande maioria dos momentos de nossa vida no ano passado e nesse ano que nós estamos, nós sabemos falar de coisas ruins, de mal notícias. Nós sabemos falar de tristeza, de morte, de angústia e sofrimento de inúmeras famílias. Mas eu queria convidar você para meditar em algumas coisas da palavra de Deus, para entendermos que nós nunca estamos sozinhos. Deus deixou clara a sua mensagem do outro dia, quando nos disse que onde colocarmos a planta dos nossos pés, Ele estaria conosco. E é assim. Ele caminhou ao lado daquele povo no deserto de Canaã. Ele passou 153 dias dentro da arca com Noé, com os animais. Ele caminhou junto com Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha de fogo ardente. Ele esteve na cova do leão junto com Daniel, junto com Daniel. Ele permitiu que muitos de seus profetas e quase todo o seu povo passasse por lutas e tribulações de uma maneira em que muitas vezes pensaram que não ia aguentar, não iam suportar o peso da cruz que carregava. Quero um exemplo? Lembra de Jonas? Jonas recebeu a incumbência de ir a uma cidade e pregar naquela cidade. E ele conhecia tanto Deus que ele fugiu para outro lugar. Mas Deus preparou um peixe para engoli-lo. E do ventre do peixe ele clamou ao Senhor depois de 3 dias. Deus deu ordem, o peixe obedeceu e o lançou na praia. Sabe onde ele foi lançado? Lá na praia de Nínive, lá pertinho. Então ele foi fazer a vontade de Deus e saiu pregando pela rua. Ainda 3 dias e Nínive submergirá.
vai acabar com tudo, o Senhor Todo-Poderoso vai destruir tudo. E isso não aconteceu, sabe por quê? O povo da cidade se arrependeu. O rei se assentou em sacos e cinzas e deu ordem que ninguém comesse ou bebesse por 3 dias, em sinal de arrependimento dos pecados e dos erros. Deus ouviu a oração do povo nínive. Sabe o que eles faziam? Os ninivitas passavam seus filhos no fogo. Eles matavam as crianças no fogo. E Deus ainda assim se compadeceu e teve misericórdia quando eles se arrependeram. Mas isso foi há tempos atrás. Hoje não se passa uma criança no fogo. Embora quando você liga a televisão, a criança em algum lugar desapareceu, a outra em outro bairro sumiu, foi sequestrada, não se acha. Quando acha, é só um corpo, está morto. Aí entra as investigações e a família daquela criança vai chorar e sofrer por toda a vida. Quando você perde um ente querido, é um vácuo, um vazio que não tem preenchimento. Quando você está sozinho, algumas coisas não se formam como está. Por isso eu estou dizendo para você que você nunca está sozinho. A palavra de Deus é clara quando ela diz que aonde você colocar a planta do seu pé, Deus estará contigo. E Moisés, quando ouviu e recebeu de Deus a ordem para caminhar, disse a ele: Senhor, se a tua presença não for comigo, não irei daqui. Paz do Senhor, Cida. Deus abençoe, Zé do Pão, tudo bem? Que a graça de Deus seja no seu lar, na sua vida e na sua família, e que o Senhor te guarde e proteja na ida e vida do trabalho e em todos os caminhos que você andar enquanto estiver aqui na terra. Mas entenda uma coisa, nós vivemos momentos de alegria passageira, nós vivemos momentos de sorrisos que se perdem, e a maior parte dos sorrisos nossos, daquele que não tem Jesus Cristo, é vazio. É vazio, é realidade. Você que não tem Jesus Cristo, ou que tem Jesus, está capengando, está com um pé no mundo e outro na igreja, está com um pé perdido na graça, perdido, se afastando da graça cada vez mais. Você que tem esse pé no mundo, está perdendo a salvação da sua alma. O amor de Deus é tão grande, eu quero explicar para você uma coisa, no livro de Davi, no livro de Salmos, que nós vamos ler daqui a pouco, tem uma parte que nós aprendemos que Davi, lá no livro de Crônicas, está escrito, ele não foi para a guerra, ele ficou no palácio. E pela janela do palácio ele observou uma mulher chamada Batseba. Quando ele viu ela, ela estava tomando banho, ela era muito linda, muito formosa. E ele cobiçou aquela mulher. Fez que trouxessem ela até ele e dormiu com ela cometendo adultério. Depois descobriu que ela era mulher de um soldado dele, que estava na luta, que estava na peleja. Mandou chamar o soldado para que ele viesse e passasse com ela a noite, descansasse ao lado dela, e o soldado, na fidelidade dele, imponderável. Ele disse: não, Senhor, meus companheiros de luta estão na batalha, por que eu devo estar com minha esposa? Eu tenho que estar com eles. E ficou a noite toda sentado na porta do rei, montando guarda de prontidão. O que Davi fez então? Mandou-o de volta para a batalha e escreveu uma carta ao general que estava lá, dizendo que colocasse ele na frente de toda a batalha, e para que ele morresse. Ô Rian, paz do Senhor, tudo bem? Seja bem-vindo à live. Deus te abençoe, meu querido. Aí então, o soldado Urias pega aquela carta e vai para a guerra. E chega lá e é colocado na frente de todas as batalhas, na frente da linha, na principal linha de guerra. Paz do Senhor, meu irmão Jair Pereira, líder da Corpus na noite de hoje, coordenador e todos os dias. Que o Senhor abençoe o Senhor e a sua casa. Seja bem-vindo à live. Nós então começamos a encontrar algumas coisas e vamos entender que Davi cometeu 2 pecados fundamentais. Primeiro, o adultério, e segundo, o homicídio. Primeiro adulterou com ela e depois mandou matar o seu esposo. Ainda assim, a misericórdia de Deus é tão grande que chegou onde estava Davi. Na fraqueza de Davi, Deus perdoou o seu pecado. E nós encontramos no livro de Salmo, Davi sendo chamado de um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Davi errou, mas o seu arrependimento era sincero. E às vezes que ele estava procurando a santidade, ele trilhava o caminho certo. E tudo que ele fazia, ele apresentava a Deus. Tudo que ele ia fazer, ele colocava Deus na frente. Colocava o Senhor. Sabe por quê?
Deus chamou o profeta Samuel e mandou ir lá na casa dele para que ele fosse ungido rei de Israel. Deus chamou você para ser o baluarte que carrega a bandeira e o estandarte de Jesus Cristo e proclamar ao mundo que Jesus é rei. Mas nos dias de hoje, essas coisas se tornam meio difíceis, meio impossível. Então eu quero te convidar que você pegue aí a Bíblia, pegue a sua palavra de Deus aí com você e vamos meditar em alguns versículos e abra aí no livro de Salmos. Vamos entender algumas coisas que Deus tem para nós e que muitas vezes nós não percebemos. Meu querido e amado irmão, presta atenção no que eu vou dizer para você. Você, quando está na sua casa e assiste a televisão, só se fala de morte, de pandemia, só se fala de morte pelo coronavírus. No Brasil não se morre mais de AIDS. No Brasil não se morre mais de dengue. No Brasil não se morre mais de atropelamento, de tiro, de faca. No Brasil não se tem mais ataque de coração. No Brasil não se morre de mais nada, a não ser do coronavírus. Será que isso é uma realidade? Mas eu tenho para você uma palavra profética do Senhor. Você pode se sentir cansado, você pode se sentir triste, você pode se sentir angustiado, enfraquecido, o peso da cruz do seu ombro está dobrando os seus joelhos, você não está cantando. Mas entenda uma coisa, quem te chamou foi Deus, quem te capacita é Deus, quem te dá força é Deus, quem opera na sua vida é Deus, quem dá o ar para você respirar é Deus, quem movimenta as coisas à sua volta é Deus. Sem Deus nós nada somos. Então, meu querido, você está esperando o quê? Aceita Jesus, muda de vida, aceita Jesus, entrega Ele no seu caminho e deixa que Ele trabalhe e opere na tua vida. A Bíblia nos ensina que todas as coisas, não é uma, não é duas, não é três, é todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus. Você hoje passa luta, necessidade, angústia, aflição. Você hoje se encontra atolado até o cabelo de dívida, não tem saída, está no fundo do poço. Entenda uma coisa, todas as coisas estão no controle de Deus. E quando você colocar Deus na sua frente, pedir a direção de Deus, buscar o Senhor, clamar ao Senhor, as portas vão se abrir, porque Jesus deixou declarado: eu sou a porta, e aquele que passar por mim, passará, sairá e achará passagem. Esse achar pastagem quer dizer que você vai ter uma vida melhor, vai estar mais tranquilo, vai estar despreocupado. Só quero te lembrar uma coisa: Deus não te chamou para viver numa rede, numa sombra balançando, nem beber numa água de coco, não. Ele te chamou para uma luta, para uma guerra constante. Ele te chamou para ser um soldado que faz parte da esquadrilha de combatentes do reino de Deus. Deus chamou você e é Deus quem te capacita. Deus buscou você e é Deus quem te traz e te muda, Ele te transforma. Ele transformou a mim. Eu sou testemunha vivo e Ele vai transformar você. Quero ler com você no livro de Salmos, livro de Salmo de número 27. Porque o livro de Salmos ele é um livro, ele não é escrito por capítulo. Ele é escrito por número. Salmo número 27, a partir do primeiro versículo. Vamos ler aqui alguns versículos para você entender. E se você tem uma Bíblia aí, abra ela, ou abra no celular, ou abra aí no seu computador, e vamos meditar no que diz a palavra do Senhor. Salmo de número 27, a partir do primeiro versículo, está escrito assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos, investiram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele eu confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei: que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu santo templo. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, pôr-me-á sobre uma rocha. Ei! Deus é bom, é maravilhoso. Você tem um coração triste pela pandemia, pelas mortes,
pela angústia e aflição, pelos problemas da sua vida, mas a Bíblia está dizendo que Deus é a minha força, Deus é a minha alegria. Se Ele é a minha, Ele é a sua, porque todo aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. E a Bíblia, a palavra de Deus está dizendo, a quem você vai temer, se Deus é na sua vida, se Deus é fortaleza sua, se é Deus quem cuida de você, quem guarda você, se é Deus quem opera maravilhas na sua casa. Meu irmão Paulo Justino, Pai do Senhor, seja bem-vindo, Deus abençoe em nome de Jesus. Entenda uma coisa, hoje para todo lado que você vira, na rua, dentro de casa, na esquina, no trabalho, só se falam de coisas tristes, de coisas ruins, só se falam de morreu fulano, parente de fulano foi internado, ciclano está entubado. Ei, peraí, calma. O que impede você de estar na presença do Senhor? O que impede você de ouvir a palavra do Senhor? Nada. Deus te deu os 2 braços, 2 pernas, te deu uma boca, um nariz, 2 olhos, 2 orelhas ou ouvidos, ou tímpanos que funcionam, um coração que bate trazendo vida, deu para você um pulmão que você respira, te deu tudo, te fortaleceu, fez com que você entendesse que na tua vida, quem opera é Deus. Na tua vida, quem move tudo é Deus. Quem faz você caminhar é Deus. Quem faz você estar de um lado para o outro é Deus. Miguel Antunes Leite, um abraço, meu querido, lá de Atibaia. Deus abençoe a você e a sua família. Entenda uma coisa, meu querido. Algumas coisas dessa vida estão aí ao bel prazer, e aquele que não tem Jesus faz o que quer, anda de qualquer jeito, pula de qualquer jeito, salta para todo lado e não tem alegria. Mas quando eu contemplo o versículo do Senhor, no livro de Salmos 27 está escrito: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Não existe capiroto do inferno que pode te parar quando a sua confiança está em Deus. Não existe nenhum ser, ou tipo, ou problema que possa te impedir na caminhada quando a sua vida está no controle de Deus. Nada pode impedir a sua oração se a sua confiança é plena no Senhor. Nada pode impedir a porta de se abrir para você se você colocou Deus na sua frente. Ei, preste atenção numa coisa. Você pode ter o coração triste, contrito, magoado, chateado, mas Deus está dizendo que ainda que um exército cercasse, Davi falando, que ainda que um exército cercasse ele ainda assim confiaria no Senhor. Ainda que a guerra viesse toda contra ele ainda assim confiaria no Senhor. E mais para frente nós vamos entender por que é que Davi era chamado de um homem segundo o coração de Deus. Paz do Senhor, Ezequiel Santos. Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Seja bem-vindo na live da palavra. Então nós começamos a entender alguns mistérios de Deus. Davi era chamado um homem segundo o coração de Deus, porque acima de todas as coisas, e ele ter a mão manchada de sangue, porque ele era um homem que na guerra era extremamente hábil na espada, no manejo da arma. Ele era um homem segundo o coração de Deus, porque ele temia ao Senhor. Tudo que Davi fazia, ele punha Deus na frente. Tudo que ele pensava e planejava em fazer, Deus era colocado na sua frente. Mesmo no erro, o arrependimento dele era sincero. Mesmo na tua falha, Deus inclinava o ouvido e ouvia a oração dele. Agora eu quero te perguntar uma coisa para você que está aí. Qual é a diferença entre você, eu e Davi? Qual é a diferença entre você e Davi? Eu, você e Davi. Você, eu e Davi. Me explica. Qual é a diferença? Davi era um homem. Davi era um ser que estava sempre na presença de Deus. Entenda uma coisa, entra na tua cabeça aí, que se você estiver meditando na palavra do Senhor, buscando a Deus, clamando ao Senhor mesmo no pensamento, Deus caminha do seu lado. Eita glória! Não há nada que impeça você de estar na presença do Senhor. Nada te impede de orar ao Senhor, de falar com Deus. Nada vai atrapalhar a sua oração. Sabe por quê? Quando você coloca Deus na sua frente, a sua fé cresce, a sua fé renova, a sua fé é movida por uma energia que você não enxerga. Mas quando você fala, o Espírito Santo de Deus leva aos pés de Jesus. Jesus intercede ao Pai e o anjo desce trazendo a tua bênção e você é vitorioso. Oh, glória a Deus! Nada pode atrapalhar o seu ir e vir. Nada pode te parar. Sabe por quê?
Porque você é um adorador. E o adorador está escrito nesse versículo. Deus é a força da minha vida. Deus é a luz do meu caminho, que me alumia, que me guarda, que me protege. Deus alumia, guarda e protege você. Deus tem te guardado e te livrado de tantas coisas, e você sabe disso. Deus tem permitido que você passasse algumas lutas e algumas provas, mas até hoje, até agora que eu estou falando contigo, Ele tem sustentado você pelas poderosas mãos dEle. Ele tem te livrado de assaltantes, Ele tem te livrado de acidentes, Ele tem te livrado de doenças. Olha aí a pandemia, perturbando e percorrendo todo mundo aí. Mas você está aí, está trabalhando, está com saúde, está com vida. Sabe por quê? Deus até aqui te ajudou. Até aqui Deus te guardou. Até aqui Deus trabalhou a seu favor, a tua vida. Deus tem mudado, tem feito tantas coisas. E muitas vezes você não tem percebido. É simples, você pode dizer assim, mas pastor, Deus não existe, existe. Mas eu não vejo Deus, lógico, você não vê Deus, Deus é Espírito. E quem o adora, importa que o adore em Espírito e em verdade. Mas ó, quando você está na rua, você não vê o vento bater sobre você? Tá aquele calorão, bate aquele vento, você não falou, que alívio, que refresco, não é assim que você fala? Não é assim? Do mesmo jeito que você não vê o vento, mas vê a árvore se dobrar e sente ele em você, assim é Deus. Você não vê Deus, mas Ele te guarda. Você não vê Deus, mas Ele caminha do seu lado. Você não vê Deus, mas é Ele que te fortalece. Você não vê Deus, mas é Ele que alumia a sua vida. Você não vê Deus, mas é Ele que te guarda. Você não vê Deus, mas é Ele que te abençoa. Você não vê Deus, mas é Ele quem abre a porta do emprego. Você não vê Deus, mas é Ele quem te livra do assaltante e do perigo. Sabe por quê? Jesus te ama. Então nós precisamos entender algumas coisas que nós não sabemos. Nós vemos aqui, ó, e você leu comigo, na certeza de que Deus é contigo. Meu amigo Marivaldo Cordeiro, a paz do Senhor, Deus abençoe você e sua casa. Seja muito bem-vindo à live da palavra. Você vai trabalhar daqui a pouquinho, né, meu querido? Daqui a pouquinho já está no trabalho, já deve estar na Copos, né? Já são 22 horas e 19 minutos. Deus abençoe o seu trabalho e a sua noite, em nome de Jesus. Quando tudo isso aí aconteceu, quando os inimigos se levantaram contra Davi, você vê, o próprio Saul perseguiu ele, o próprio Saul correu atrás dele, o próprio Saul quis matá-lo. Ainda assim, Davi, na sua oração, dizia ao Senhor, ainda que o exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, em Deus confiaria. Sabe por quê? Porque o Senhor é a minha luz e a minha salvação, sendo Ele tudo isso, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem terei medo ou de quem recearei? E você está com medo do quê? Pai do Senhor, pastora Magali, Deus abençoe, seja bem-vindo. Quem você está com medo do quê? Está com medo do homem? Está com medo da enfermidade? Está com medo da doença? Coloca a sua vida nas mãos de Deus. Lança nos pés do Senhor a sua angústia, a sua opressão, a sua necessidade. E a Bíblia nos relata que segundo a riqueza dele, na glória de Cristo, suprirá cada uma delas. Você tem medo até de sair do portão da sua casa. Você tem medo quando está indo para o trabalho. Ei, para! Deus não dorme, Deus não tosqueneja, Deus não permite que o seu servo passe uma prova que ele não possa vencer. Entendeu? Então saiba de uma coisa, todos os momentos da sua vida, você nunca está sozinho. Nunca mesmo. Porque o próprio Deus nos diz no livro de Êxodo, aonde colocar a planta do teu pé, estarei contigo. Isso ele falava com Moisés. Continuou falando com os servos dele. Veio falar para Josué, veio falar para Ezequias, veio falar para Jonathan, veio falar para Davi, veio falar para todos eles, e Jesus continuou falando. Eu vou para o Pai, mas não vos deixarei sozinho. Mandarei um Consolador. Oh, glória a Deus! No livro de Atos. Jesus subiu aos céus, foi arrebatado e deixou para nós uma palavra escrita. E a palavra de Deus passa tudo, passa o céu, a terra, tudo, mas a palavra de Deus permanece. E ele disse assim, eu vou para o Pai, mas não vou te deixar sozinho. Vou mandar para vocês um Consolador, o Espírito Santo de Deus, que nos guia, que nos assiste, que nos ouve, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Eita! É o Espírito de Deus que nos dá alegria, que nos dá paz,
que faz com que as pessoas te olhem na rua e entendam que você é diferente. Sabe por que você é diferente? Porque você está no mundo, vive no mundo, trabalha no mundo, mas não pertence ao mundo. Você pertence ao reino de Deus, aleluia! Você pertence ao reino de Deus e pode correr para a esquerda, para a direita, no tempo certo. O Espírito Santo de Deus vai abraçar você e você vai dizer: quanto tempo eu perdi longe desse Deus maravilhoso. É verdade, meu irmão. Deus é ser supremo, soberano, Deus é eterno e está do seu lado. A maior prova de amor que nós aprendemos no mundo é o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. A maior prova de amor que nós aprendemos no mundo é o sacrifício de Deus, que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Essa é a maior prova de amor que existe até agora. Pode um amigo dar uma vida pelo seu amigo? Sim, até pode. Mas eu acho difícil. Mas Deus não distribuiu. Jesus, quando foi chamado, quando Deus disse: a quem enviarei? Ele disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Deus abençoe sua vida, que está aí comigo agora. Quero orar para você. Quero orar para você que está desempregado. Quero orar para você que está trabalhando com um problema no seu trabalho. Quero orar para você que está doente. Quero orar para você que anda com medo, que vê vulto dentro da sua casa. Quero orar para você que está se sentindo perseguido, que não tem solução, que a porta fechou. Quero pedir a misericórdia de Deus na sua vida. E quero que você entenda: Jesus te ama. Jesus te ama. Antes de orar para você, eu vou te dar um recado. Amanhã é quarta-feira, dia 21 de abril, dia da morte de Tiradentes para o mundo. Para nós, é dia de cultuarmos e louvarmos ao Senhor. E eu quero te convidar a um culto de libertação. Cura divina e libertação na nossa igreja aqui, próximo do Terminal Ouro Verde, Assembleia de Deus, Ministério Vivendo em Cristo. Estaremos ali amanhã das 6h30 às 20 horas, das 18h30 às 20 horas, num culto de libertação e de bênçãos de Deus. Estará pregando ali o pastor Osmar, trazendo uma palavra diretamente do trono de Deus. E você é meu convidado. Você que está desempregado, você que está com um problema de enfermidade em casa, você que está separando do marido, ou o marido separando da mulher, você que está com briga constante com os filhos, você que enxerga vulto, estou dizendo de novo aí, ó, você que está na sua casa e dá a impressão que passou alguém pelas suas costas, às vezes você olha, parece que tem alguém no corredor, é com você que eu estou falando, estou te convidando, é ali na rua Irene Palma, número 75, subindo a sua Suna, sentido bairro, primeira rua à direita no farol, primeiro farol ali, primeiro farol à direita, é a rua do Correio. O Correio está à esquerda e nós estamos à direita. Bom, você é meu convidado. Não prego placa de igreja, eu prego Jesus Cristo. Não vou falar para você deixar sua casa e vir para cá, não. Vou dizer que Jesus te ama e vamos orar juntos para que o Senhor entre na tua casa e solucione o seu problema. Tá bom? Quero orar para você. Posso orar? Em nome de Jesus. Pai, Tu és soberano, eterno e maravilhoso. Aqui está, Senhor, através desta live, algumas pessoas que assistiram, outros que entraram e saíram, mas muitos, Pai, irão estar compartilhando. Muitos, meu Deus, vão estar assistindo no dia de amanhã. Que a Tua graça e misericórdia entre no lar de cada um, no trabalho de cada um, na vida de cada um. Entre, Pai, na vida daquele que está desempregado. Abre a porta do emprego em nome de Jesus. Deus, entra na vida daquela casa que está na doença, na enfermidade. Entra, Pai, com a solução. Entra com a cura e a libertação. Deus, em nome de Jesus. Muitos nessa hora já estão dormindo. Entra, Pai, na vida de cada um deles. Dá graça, paz de uma noite de excelente descanso. E que a Tua glória, Senhor, seja manifestada em toda a terra. E que esse espírito de pandemia seja banido do Brasil e do mundo. Em nome de Jesus Cristo. Deus, tem homens trabalhando. Motoristas de aplicativos, táxis, caminhões, carretas, ônibus. Guarda cada um deles livre do acidente, do ladrão e da bala perdida. Nas companhias de limpeza de cidade, tem os rapazes que correm atrás dos caminhões de lixo. Livra-os do tombo, da peleja, do corte. Abençoa a vida de cada um deles, Pai. Em nome de Jesus, abençoa seus líderes, para que usem a empatia e se coloquem no lugar deles. Deus, em nome de Jesus, guarda, protege e abençoa a humanidade que está na terra. Nos capacita a salvarmos almas e sempre temos uma palavra de amor e alento a todo aquele que precisar ouvir. Em nome de Jesus, abençoa o Teu povo, Senhor. Nós te pedimos e te agradecemos nesta noite. Em nome de Jesus, muito obrigado por você me assistir.
Deus abençoe. Povo de Deus, paz do Senhor. Até amanhã, 22 horas, estamos aqui de novo. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Paz do Senhor, povo de Deus. Glória a Deus.